Ela. Oi, Caroline. Você sempre presente, hein? Que beleza. Vamos esperar mais um pouquinho, só para ver se entra mais alguém aí, a gente já começa. Quem não viu as outras lives, olha, ouvindo hoje, não vai precisar ouvir depois, então. Estela, seja bem-vinda. É isso aí, pessoal. Vamos seguindo. Para quem nunca esteve aqui, né? Eu uso esses fones porque passa muito avião aqui em cima da onde a gente está, então tem horas que ele faz um barulho muito grande. Oi, Estela, bem-vinda. Olha, a turma em peso, hein? Que bonito. Vou mandar um tchauzinho aqui para todo mundo, Nariman. Então, quem não é daqui, quem não está por aqui sempre, então eu uso os fones porque passa avião aqui constantemente, então às vezes prejudica um pouco o que eu estou falando. Vamos mandando aqueles coraçõezinhos na lateral do vídeo, que isso nos ajuda bastante. Quem está gostando das lives, compartilha com os amigos. A live tem ficado no meu canal do YouTube, é só você entrar no YouTube e procurar pela A Vida Que Você Sempre Quis, as lives estão lá. E se vocês estiverem ouvindo bem, dá um joinha, né? Se estiverem me vendo bem também, dá um alô. Se tiver algum problema, vocês me avisam. Então no YouTube, segue meu canal, sempre tem os vídeos sobre o que a gente tem conversado durante o curso, sobre temas do meu livro, né? A Vida Que Você Sempre Quis, sobre o método que a gente tem estudado, que é o Summer Never Ends. Fala, Lucas, tudo bem? E é isso aí, então vamos seguir. E você se prepare em breve, porque em setembro vai sair uma nova turma do Summer Never Ends, vai sair uma nova oportunidade para você se inscrever. A gente também vai ter um evento presencial aqui em San Diego. Então, fica ligado que a gente está aí preparando muita coisa legal para você. E hoje essa live vai ser o tema da nossa live da segunda, esse momento que a gente se encontra aqui ao vivo, né? Muita gente me manda mensagem, me pergunta, não sei por qual motivo, mas as pessoas me mandam, as pessoas me perguntam, né? Qual é a tua opinião sobre o que está acontecendo na Amazônia? Ou ainda, qual é a tua opinião sobre o valor do dólar hoje? Qual é a tua opinião sobre o governo brasileiro? Qual a tua opinião sobre o governo do Trump? Como é que você enxerga essa questão dos oceanos? Enfim, as pessoas me perguntam muita coisa sobre isso e eu normalmente não me posiciono, né? E hoje eu vou dizer o que eu penso sobre essas coisas, né? Sempre quando as pessoas me perguntam isso, eu gosto de lembrar de um exemplo que minha mãe tinha, né? Porque minha mãe, quando eu era criança, minha mãe se interessava muito pela minha saúde, para que eu fosse um menino forte, para que eu fosse um menino que tivesse uma boa nutrição, né? Minha mãe se preocupava com o meu bem-estar, então ela me enchia de ovo, né? Come ovo, que ovo faz bem, não quero ter que te dar biotônico Fontoura, então coma ovo que vai fazer bem para a tua saúde, enfim. E eu comia ovo, né? Comia ovo, adorava ovo, minha mãe me dava ovo e eu comia ovo. Até que veio os cientistas que estudavam, que passaram a estudar o ovo por muito tempo, vieram com a seguinte questão: o ovo é uma desgraça. O ovo é uma desgraça, vai entupir tuas veias, teu colesterol vai subir, vai ser um inferno. Se você comer o ovo, você está condenado. Enfim, todo aquilo que minha mãe vinha me ensinando, come ovo para ficar fortinho. Eu cortei meu ovo, parei de comer ovo, né? E parei de comer ovo e segui minha vida, até que um dia veio uma revista chamada... Oi, Sandra, bem-vinda.
Até que um dia veio uma revista chamada Health Brubbles, não sei do que, aquela revista que sabe tudo sobre as coisas da vida, tudo sobre a comida, tudo sobre a questão do ovo, e tinha um artigo de um extraordinário cientista que ressuscitou o ovo. O ovo é maravilhoso, o ovo é riquíssimo em nutrientes, viva o ovo vai salvar a tua vida, coma ovo, você vai ser forte. E eu que deixei de comer ovo por um bom tempo por causa daquele outro espetacular cientista, voltei a comer ovo, né? E pior, voltei a comer ovo e tentei descontar aquela década que eu fiquei, né? Mais para trás dos ovos, eu resolvi descontar. Então era ovo de manhã, ovo no almoço, omelete, ovo frito, ovo cozido, ovo no café, quindim, fio de ovos, o que eu podia... Oi, Tutu! Tudo que eu podia, eu metia ovo na minha refeição, era ovo para todo lado, retomei a rotina do ovo, feliz da vida, porque eu gostava de ovo pra cacete, até que no começo desse ano veio uma outra revista, Bridget Nutrition Review, e esculhambou o ovo de novo, falou que o ovo não pode, que o ovo faz mal para a saúde, que vai entupir minhas veias de novo. E o meu ânimo foi esse mesmo que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Me falou, quem come ovo tá fudido, vai morrer mais cedo, vai perder tempo, enfim. E o que isso me leva a crer? Me leva a crer que esse cientista do começo do ano, que me disse que eu estou fudido porque eu vou comer o ovo, tá tão errado quanto os cientistas que falaram do ovo anteriormente. Se ele errou, todos os outros estavam errados também. E as pessoas me perguntam, tá, então qual que é a tua opinião sobre o ovo? O que você tem a me dizer? A gente deve comer ovo ou não deve comer? E minha resposta é, se as pessoas que vivem estudando ovo, que estão dentro de laboratórios estudando ovo, se eles são cientistas que estão dentro das universidades estudando o ovo, essas pessoas que vivem o ovo todo dia, quebra ovo, come ovo, dá ovo para as pessoas comer, tira a pressão, mede gordura, enfim, se essas pessoas não se entendem com relação ao ovo, elas se desmentem, elas se contradizem, elas não sabem exatamente qual o efeito do ovo sobre nós, o que dirá eu? Que só sei um pouquinho sobre cada coisa e olhe lá, do alto da nossa arrogância, né, do alto do nosso ultra conhecimento, a gente acaba chamando de verdade aquilo que a gente imagina que seja a nossa realidade. Mas a gente, na verdade, não tem a menor certeza desse tipo de resposta. Então, qual que é a melhor coisa que eu posso fazer quando alguém me pergunta, e o que você acha do ovo? Eu devo comer? Eu não devo comer? Eu tenho que baixar minha bola e pensar, se um cara que estuda 24 horas por dia o ovo não sabe me dizer se o ovo faz bem ou se faz mal, imagine eu com as minhas certezas que são extremamente frágeis, extremamente inconsistentes, extremamente baseadas em nada. Então essa é a minha opinião sobre o ovo. E daí você me pergunta, tá, mas então qual é a sua opinião sobre a Amazônia? Eu sigo pelo mesmo caminho. Quando eu era criança, eu aprendi na escola que a Amazônia era o pulmão do mundo, que o Brasil estava feito porque a gente tinha a Amazônia, rapaz, que maravilha. Eu juro que eu, sentado na escola do coleginho, eu pensava assim, de ar eu não vou morrer, porque não vai me faltar, eu estou pertinho da Amazônia, a Amazônia é brasileira, então eu não terei problemas com o ar. Foi quando de repente eu estava já subindo para o colegial e começaram a me dizer que os Estados Unidos ensinavam as crianças com um mapa da Amazônia dizendo que a Amazônia era dos Estados Unidos. E daí eu já fiquei louco, né? Pensei, meu Deus do céu, odeio esses americanos, agora eles acham que a Amazônia é deles, quem eles pensam que são, enfim, e quando eu já estava extremamente revoltado porque os americanos eram dono da Amazônia e estavam querendo roubar isso da gente, me veio a informação de que, olha, a Amazônia não é tão pulmão do mundo assim, sabe, o tanto de ar que ela produz
Caiu a conexão, mas já estamos de volta. O tanto de ar que a Amazônia produz, ela também usa de volta. Ela gera esse oxigênio durante a noite e ela usa durante o dia. Mas quem é o salvador do planeta produzindo oxigênio são as algas marinhas. E eu já pensei bem, a Amazônia, eu gostava tanto dela, depois os americanos falaram que era deles, agora ela não é tão pulmão do mundo assim, mas eu continuei seguindo a Amazônia, né? E daí o problema da Amazônia passou a ser a extração de madeira. Não, porque tem pessoas que extraem madeira lá, que só querem mandar madeira para o exterior, que querem comprar madeira, querem revender madeira para fora, madeira ilegal, e eu passei a odiar os extratores de madeira. Aí depois vieram as bases estrangeiras. Não, estão montando bases estrangeiras na Amazônia. Os outros países querem controlar a Amazônia. E daí eu passei a odiar os outros países também. E daqui a pouco vieram os agropecuaristas. Não, porque quem está destruindo a Amazônia agora são os agropecuaristas, vai ser um problema imenso, enfim. Daí veio agora, é o presidente da República que é o culpado, e eu passo a odiar também o presidente da República que é o culpado pela Amazônia estar com problema, até que eu tive um problemão porque me disseram que não, que o problema não era mais nenhum desses na Amazônia. O problema era eu, que como carne. Agora o problema da Amazônia sou eu. Né? Então, desde criança eu fui mudando de opinião com relação à Amazônia, enfim, para agora eu chegar à conclusão que o problema da Amazônia hoje sou eu que como carne. Então essa é a opinião das pessoas. Agora é aí que eu chego no ponto, esse é o ponto em que eu quero conversar com vocês, que é que a Amazônia é um lugar que deve ser conservado, que deve ser cuidado, que tem uma fauna muito boa, que tem muitos bichos bonitos que vivem lá, tem plantas que são únicas no mundo, em que a Amazônia é responsável por grande parte das coisas naturais que a gente tem no planeta, enfim, que é um pecado ver o fogo tomando conta daquelas terras, enfim, tudo isso a gente sabe, mas eu não preciso ter conhecimento nenhum para saber disso. Eu não preciso ter informação nenhuma, isso é bom senso. Isso eu olho uma foto, vejo uma raposinha correndo do fogo, e aquilo ali para mim já basta como uma coisa da qual eu sinta pena, do que eu me sinta doído porque aquilo está acontecendo com a Amazônia. Agora, isso não me dá o direito de julgar ninguém. Eu posso até ter a minha opinião, mas nesse caso a minha opinião não vale nada. E muito menos eu tenho o direito de julgar alguém. E é aí que a gente entra o problema. Quando alguém te pergunta, qual a tua opinião sobre isso? Como é que você vai dar a tua opinião? É julgando os outros? E isso não acontece só com a Amazônia, isso acontece em política, isso acontece em tudo quanto é lugar, né? Então, nosso tema principal, é nisso que eu quero que você fique agarrado aqui comigo hoje, é qual a importância da nossa opinião, né? Então, as pessoas começam a julgar tudo que está em volta. E como eu trato no próprio curso, em alguns módulos, quando a gente está julgando alguém, quando a gente se coloca numa posição de julgar alguém, você está se colocando num lugar que infelizmente não é o seu lugar. Porque quando a gente faz algum juízo moral de alguma coisa, quando a gente está julgando uma atitude de outra pessoa, a gente está julgando moralmente algo que está acontecendo, a gente se coloca num lugar de superioridade, né? A gente acredita que é superior àquilo, sabe mais que aquilo, portanto a gente pode julgar. Mas isso não é verdade, porque como eu já disse no ovo, como eu já disse na Amazônia, eu podia ter opinado muitas vezes na minha vida e por muitas vezes eu estaria errado, porque nem as pessoas que entendem muito disso têm consenso sobre isso. Então não necessariamente a gente precisa ter opinião sobre tudo. A gente não tem a menor obrigação de ter opinião sobre tudo o que acontece e muito menos de expressar o nosso achismo. A gente não precisa disso. Porque a gente não... Uma coisa que a gente precisa entender, principalmente quando se tratam de temas tão relevantes, é que a gente não tem as informações que são o grande cerne de discussão da humanidade, né? A prova disso é a gente não tem informação necessária para construir um juízo de valor para opinar ou julgar a respeito. Né? Se a gente pegar esse caso real, né? A Amazônia a gente está dando aqui como um exemplo bom da gente ter, porque é atual, mas se a gente pegar um exemplo real da Amazônia hoje, né?
Um grupo de 7 pessoas que comandam os maiores países do mundo estavam discutindo esse assunto até ontem. E não chegaram a um consenso. Pessoas que têm as fotos atualizadas de satélites, pessoas que têm as cientistas trabalhando em prol disso, pessoas que têm ou interesses políticos ou não sobre isso, pessoas que estão dentro das informações mais atualizadas sobre esse assunto, não chegaram a um consenso sobre isso. Não tiveram uma opinião formada sobre o assunto. E você vem querer que eu diga alguma coisa a respeito do que acontece na Amazônia, ou do qual o meu valor de juízo? Quem sou eu, né? Quem eu sou para poder opinar sobre o que acontece lá? Esse é o momento em que o melhor que eu faço e o melhor que você pode fazer é a gente sentar e escutar os outros. Escutar o que gente que sabe mais que nós pode dizer a esse respeito. Volta ao que eu disse agora há pouco, de que a gente não tem obrigação de ter opinião sobre isso, sobre tudo. O que eu mais posso fazer é abaixar, né, abaixar o fogo no rabo de querer comentar sobre tudo, de opinar sobre tudo, julgar sobre tudo, sem ter a qualidade para opinar. Eu não tenho qualidade suficiente para opinar sobre esses assuntos. Eu não estudei sobre esse assunto, eu não acho nada a respeito disso. Então eu pego e fico quieto na minha. E acho que é o mesmo que pessoas que não estudaram, que não são especialistas no assunto, devem fazer. Né? Você só tem direito de julgar alguma coisa, você só tem o direito de julgar alguém, né, de se sobrepor a alguém em forma de julgamento, se você estudou para isso, se você tem mais conhecimento para isso, se você aprendeu com um sábio sobre isso, se você leu muito sobre isso, se você viveu isso, ou ainda se você experimentou isso, se você foi até a Amazônia, se você viu o fogo lá, se você viu como ele começa, se você viu os impactos que estão causando, aí sim você se coloca numa posição de superioridade para você poder julgar isso. Fora isso, a gente não tem esse direito, a gente não tem a possibilidade de estar julgando. Né? Você precisa entender que por muitas vezes a tua opinião não enobrece o mundo. Né? Agora eu vejo pessoas comentando assim, né? Quando você chega num post de Instagram, ou Facebook, o nosso grande relator da verdade, né? E tem pessoas dizendo, por muito tempo eu fiquei calado com relação a esse assunto, mas agora eu vou falar. Não, não fala nada. Não fala nada. Não precisa. A não ser que você seja uma pessoa expert no negócio, você distrai o assunto. A gente não precisa estar opinando a todo tempo, a gente não precisa se botar essa pressão de querer ser dono da verdade. A gente precisa abstrair e aprender sobre as coisas que estão acontecendo. Se você quer realmente ser uma pessoa que possa julgar, que possa opinar sobre as coisas, escolhe 2 assuntos na tua vida e estuda muito. Estuda, pratica, vive aquilo, aprende com pessoas que são mestres naquilo, que são muito bons naquilo, vivencia, dedica anos da tua vida nesse setor, e a partir daí você vai passar a ter a condição de julgar ou opinar sobre as coisas. A gente não consegue ter nem certeza sobre coisas que acontecem próximo de nós. A gente não consegue ter muita opinião sobre o que quer almoçar, sobre o que quer jantar, sobre o que vai fazer até a próxima semana. Como é que a gente pode querer ser formador de opinião num assunto que não é o nosso? Então, repito, a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Né? Além disso, a gente tem que entender que a gente vive num mundo meio alienado. Essa quantidade de informação que a gente recebe, o cerco que a gente tem, nos faz ter uma visão alienada. Isso remete para a antiguidade. Né? Vamos lá, o livro República de Platão. Né? Então, a gente tem lá o relato da caverna, né? Em que lá estão escravos, lá estão pessoas acorrentadas dentro de uma caverna, virada para uma parede, para os fundos da caverna, e nessa parede da caverna fica passando sombras, né, de uma fogueira que está fora da caverna e que pessoas passam na frente. Então, para quem está dentro da caverna, a realidade que é vista, a realidade que existe no mundo, é aquela que se tem dentro da caverna, das sombras.
né? E toda vez que alguém tenta sair da caverna, as pessoas que estão dentro da caverna consideram isso uma heresia, consideram isso uma agressão ao que está acontecendo naturalmente, né? Até que um dia uma dessas pessoas consegue fugir para fora da caverna e ver que realmente a vida real não são aquelas sombras projetadas na parede, e sim é uma realidade diferente, são pessoas normais passando e fazendo sombra, enfim. E quando ele volta para contar isso para as pessoas, ele é agredido. Ele é agredido porque falava a verdade, né? Então a gente, por muitos momentos, está tão apegado às nossas verdades, está tão apegado às nossas certezas, que a gente prefere agredir quem não concorda com a gente. Isso a gente pode ver nessas discussões políticas que não nos levam a lugar nenhum, com a discussão seja da Amazônia, seja de tudo aqui que a gente está falando, né? A gente precisa ter humildade diante do que pode ser para nós uma ignorância, né? E ter essa humildade nos confere uma tolerância para a gente passar a ouvir mais as outras pessoas, a compreender mais o que as outras pessoas estão falando, e a considerar mais o que os outros dizem. Confere ainda para a gente uma possibilidade da gente mudar de opinião, mas a gente só consegue isso através da humildade, sabendo que a gente pode estar agarrado a uma verdade que não seja exatamente a mesma. E essa humildade nos cria relações de confiança, é através disso que a gente começa a debater, que a gente começa a dialogar, que a gente começa a ter o que hoje está tão em voga a falar, sobre uma inteligência coletiva, né, que está muito além de uma realidade egoísta nossa, do que uma realidade mesquinha, de uma realidade sozinha, né? Isso, para quem não gosta do Platão, né, tem uma Matrix, né, o filme relata um pouco disso também, é a mesma história da caverna, né? Keanu Reeves descobre que está pregado, está preso a redes na sua cabeça, e que essas redes constroem uma realidade para ele que não é a real. E quando ele tenta se soltar, as pessoas em volta acreditam que ele está louco. Enfim, as pessoas estão tão presas àquela verdade que está na cabeça delas que elas não acreditam numa coisa que é real. E o pior, a partir daí, esse é outro ponto que você tem que estar comigo aqui, que a partir daí começam a criar pessoas cheias de opinião, cheias de opinião para dar. E opinião para dar que hoje se mascara numa coisa que a gente chama de crítica construtiva, né? A crítica construtiva nada mais é do que um julgamento que a gente faz sobre o outro. Mas a gente chama de crítica construtiva porque a gente quer dar um jeitinho, um disfarce, né? Um disfarcezinho. Normalmente um disfarce para uma inveja, normalmente um disfarce para um sentimento que você tem com relação a alguma coisa que o outro está realizando. Enfim, para uma grande encheção de saco, essa é a grande verdade, né? Você vê que toda pessoa que vem com esse papinho de crítica construtiva vem sempre enchendo o saco dos outros, né? Então, se a pessoa que é a da crítica construtiva, a pessoa que gosta dali de chegar sempre e dar um pitaco no negócio do outro, normalmente ela está mascarada por ser uma pessoa fraca, ser uma pessoa invejosa, né? E que esse é o jeito bom dela conseguir meter o bedelho na coisa dos outros. Se fosse uma pessoa tão genial assim, tinha construído a própria coisa, não estava enchendo o saco dos outros, não estava se metendo nas coisas dos outros e camuflando uma própria inveja que ela pode sentir, né? Crítica construtiva, julgamento, opinião, como eu estou falando desde o começo da live, a gente tem que aceitar de quem está em cima de nós, de quem já realizou o que a gente quer realizar, né? E mais ainda, se a pessoa já realizou o que a gente quer realizar, se essa pessoa é um mestre nisso, estudou, aí ela não precisa nem da polidez que o crítico construtivo vem te dar, ela te diz como quer dizer. Tá? Não precisa nem ser amaciado, entendeu? O crítico construtivo vem todo polido ali para te ajudar, mas no fim ele é um grande babaca, porque ele quer mesmo te jogar para baixo, porque é isso que uma crítica construtiva faz com você. Então, toda vez que a gente quiser ser crítico, toda vez que a gente quiser ter uma opinião, toda vez que a gente quiser julgar algum assunto, a gente precisa entender que sem uma solução para aquele problema, qualquer tipo de opinião ou comentário vai ser prejudicial.
Tá? Isso é muito importante da gente entender. Você achar uma solução para o problema que o outro está encontrando mostra que você está preocupado com o outro e não quer jogar o outro para baixo. O mesmo serve para quando alguém vem te dar uma crítica construtiva, te julgar ou dar uma opinião sobre algo que você está fazendo. Se essa pessoa não tem uma solução para o teu problema, ela só quer te jogar para baixo, porque esse é o único modo dela fazer uma crítica, né? Então você tem que estar muito atento para saber para quem você está dando autoridade para te criticar, para quem você está dando autoridade para falar sobre as tuas coisas. Você não pode dar voz, se deixar influenciar por pessoas que não têm autoridade para resolver os teus problemas, né? Então, quando a gente pensa em criticar alguém, quando a gente pensa em falar com alguém, em julgar alguém sobre um assunto, nós precisamos junto levar uma solução para o problema delas. Então, vamos pegar o exemplo que eu dei lá atrás. Se a gente está falando aqui, então Horácio, você é o grande culpado pelo desmatamento da Amazônia hoje, você está comendo carne, a culpa é de quem come carne. Em vez de me dizer que a culpa é de quem come carne, me vem com 5 receitas de comida gostosas nas quais eu posso substituir pela carne. Isso sim pode ser talvez uma opinião relevante. Isso sim pode ser um julgamento da causa. Mas não você vir simplesmente acusar e atacar os outros com uma opinião sem fundamento, né? Normalmente partindo de pessoas que acham que sabem de tudo, né? Normalmente partindo dessa linha de pessoas que acham que sabem de tudo, que também me remete à filosofia antiga, Sócrates, que andava pela cidade, né, dizendo que a única coisa que ele sabia é que ele não sabia de nada. Até que um dia o pessoal de uma igreja chegou para ele e falou: Sócrates, nós gostaríamos de eleger você a pessoa mais sábia de Atenas, né? E naquele momento, a pessoa mais sábia de Atenas, o lugar que mais se pensava, o lugar que mais se refletia sobre a vida no mundo, era a pessoa mais sábia do mundo. E Sócrates caiu numa questão pessoal, né? E a questão pessoal dele era: mas como é que Deus, as pessoas de Deus estão me dizendo que eu sou a pessoa mais sábia do mundo, se eu não sei de nada? Até que um dia, né, ele caiu na real, dentro do que a gente já conhece, com a célebre frase de que eu só sei que nada sei. Por isso, talvez eu seja a pessoa mais inteligente do mundo, porque eu só sei que nada sei. Então, mais importante do que a gente ter opinião sobre tudo, mais importante do que a gente querer opinar sobre tudo, mais importante do que a gente se colocar superior para poder julgar as coisas que estão acontecendo, é a gente ter essa certeza da nossa ignorância, da gente saber que a gente precisa aprender mais a cada dia. Se a gente quiser ter opinião sobre algum assunto, a gente precisa ir a fundo nesse assunto, a gente precisa refletir sobre as coisas, estudar, aprender, se envolver, vivenciar, experimentar tudo, porque senão a gente pode cair numa linha perigosa, né, em que a gente não vai construir nada e ainda vai diminuir os outros. Então essa certeza da ignorância, essa origem da nossa autocrítica, da gente olhar para dentro de nós mesmos e ver exatamente para onde a gente está indo, o que a gente está aprendendo, essa humildade de aceitar que todas as coisas que a gente sabe podem ser talvez nenhuma verdade, ou talvez nenhuma certeza, como por muito tempo eu fiz com o ovo, né? Em alguns momentos achei que eu sabia a verdade, outra vez achei que a verdade era outra, enfim. Esse conhecimento sobre nós mesmos, essa certeza sobre não sabermos tudo, ou muito melhor, não sabermos nada, isso nos torna sábios, como disse Sócrates, e nos ajuda a compreender melhor o mundo, e é para isso que a gente está aqui nessas lives, é para isso que a gente tem o nosso curso, e é para isso que eu tenho esse pessoal bonito estudando com a gente, né, para que a gente consiga compreender melhor o mundo, aceitar o mundo do jeito que ele é, melhorar as nossas relações pessoais com todas as pessoas e fazer com que a gente chegue cada vez mais perto da vida que a gente quer. E qual é a vida que a gente quer? Eu não tenho a menor dúvida que é tanto para mim quanto para você, é uma vida feliz.
né, uma vida de sucesso, não necessariamente sucesso financeiro, mas sucesso dentro do que a gente almeja para a nossa vida. Enfim, esse é o nosso papo de hoje. Peço de novo para vocês, se vocês gostam, essa live fica no meu canal do YouTube por mais uns dias. Compartilhe com seus amigos, porque isso me ajuda muito e eu preciso dessa ajuda de vocês. Diga para os amigos se vocês gostaram, assistam as outras lives e, mais do que tudo, o que mais me ajuda, o que mais me incentiva a fazer isso a toda semana, tá com o curso no ar para todo mundo, é fazer com que essas conversas façam uma pequena diferença na vida de vocês. Que se em algum momento isso puder fazer de você uma pessoa melhor do que você é hoje, para mim já vou estar satisfeito. Tá bom? Então um grande beijo para vocês e até segunda que vem na nossa live da segunda.